Boas-vindas! Eu sou a Priscila Stuani e hoje no Deixe a Entrevista vamos conhecer a história inspiradora do William Barreto. Seja bem-vindo, Will. Obrigado. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, porque você, além de professor, você é treinador e também atleta fisiculturista, certo? Exato. Bom, a virada de chave foi quando eu decidi cursar educação física, tá? Então, partindo daí, eu já praticava esporte, já vim no taekwondo há muitos anos, então tem 15 anos de luta atrás disso, né? E quando eu entrei na musculação, a mudança que promoveu na minha vida, eu resolvi promover essa mudança na vida das pessoas através do ensinamento. Então foi aí que começou a minha introdução na musculação, né? E eu paixão pelo esporte total. Certo. E a gente sabe que trabalhar, né, com as pessoas, pensando em promover qualidade de vida, saúde, você precisa ter aí alguns recursos internos para lidar com os desafios. Pensando nisso, como é que você se mantém motivado no seu dia a dia para dar conta dessa demanda, né, de apoiar o próximo nessa jornada? A motivação é sempre o motivo para ação, né? Então eu sempre tenho uns porquês por trás da motivação. O que me motiva é de fato promover melhora de qualidade de vida. Então se você me traz um problema de limite articular, de queda de massa muscular, eu sou diabético, eu sou hipertenso, qualquer coisa relacionada a isso, o meu intuito é te ajudar para melhorar o seu problema, independente de qual que seja, né? Muita gente chega com questão estética junto, né? Mas tem muita coisa de saúde por trás e muita gente não entende o porquê e a importância da prática da musculação para melhorar de qualidade de vida diárias e rotina no geral. Bom, nem só de trabalho vive as pessoas. E no seu caso, conta um pouquinho pra gente, quais são seus hobbies, o que você gosta de fazer quando você não está trabalhando, preparando planilhas de treino, fazendo acompanhamento de evolução dos seus alunos? Eu sou muito de assistir filme. Gosto de assistir filme, gosto de assistir séries com a minha esposa, mas basicamente gosto de ler bastante. Tá? Então eu leio livros relacionados à mentalidade, né, para melhorar de desempenho, porque isso me traz melhora tanto no esporte quanto no trabalho, família, etc. Então são viradas de chaves que eu vou buscando para me manter motivado, para me manter no eixo ali. E desse conhecimento que eu busco ajudar as próximas pessoas com o que eu estou buscando, né? Partir então desse princípio, né, de você ter essas referências, para você ter ali um olhar para transmitir para as pessoas, quem são as principais, né, figuras que você admira? Bom, principal, é um atleta de fisiculturista, né? Ele é pró, é o Rafael Brandão. Então ele atualmente ele é pai, ele está no esporte já tem mais de 10 anos. Ele vai brigar no Olímpia pelo top 5 ali. Então é uma figura bem forte, acompanho ele no YouTube. Extremamente influente. Então ele traz muito essa questão de... Porque quando a gente pensa em esporte, a galera sempre ora, nossa, tá rolando as Olimpíadas, você sabe, todo mundo espera a medalha de ouro. Sim. Mas como atleta, falando, tem tudo por a briga diária, né? Então, além disso, promover mudança nas próximas gerações, deixar um legado, né? Que isso é uma vontade pessoal minha. Então, isso já vem intrínseco desde quando eu decidi fazer a educação física. Então, partiu para o esporte e essa figura dele deixa muito claro isso, né? Então, ele é um dos meus principais motivadores, extremamente dedicado, disciplinado e com certeza a mentalidade dele... Eu preciso de mais uns 10 anos, eu acho, para atingir isso. Não à toa, né? É uma grande referência aí no meio. E serve também para inspirar a gente, né? A tentar se desafiar. Ainda que a gente, no meu caso, não quero ser atleta, tá? Mas ter essa disciplina faz toda a diferença. Porque a gente vai estendendo, né? Extrapolando aí para as outras áreas. E aí os ganhos são infinitos, né? Mas falando um pouquinho sobre você, né? Quais são os seus maiores sonhos pessoais? Bom, essa pergunta é muito boa, viu? Mas sonho pessoal mesmo vai muito além do que eu posso alcançar de
plano material, tá? Então é muito mais uma coisa de família. Eu sou muito família. Eu me dedico muito para minha esposa, para meus pets, para minha família, para meus pais. Então, o principal sonho é ser treinador de fisiculturismo, né? Então, ser treinador de fisiculturistas profissionais é um dos planos que eu tenho. Além disso, pretendo futuramente trazer todo esse conhecimento embasado que eu tenho, colocar isso de forma didática em livro para ficar mais fácil para as pessoas que precisam de conhecimento, ficam claro para elas entenderem qual que é a importância da musculação, o que está relacionado à prática, porque tem muitas dúvidas relacionadas, a gente vai até falar bastante sobre isso, relacionado a estilo de vida, às pessoas que me enxergam, porque elas querem chegar nisso, mas elas não sabem o caminho. Então eu sou um facilitador de caminho, a gente sempre, do ponto A para o ponto B, tem um caminho, então eu sou um facilitador de chegar nesses objetivos de cada um, né? Lógico que é individual. Excelente, né? E ter essa conexão com as pessoas, acredito que faz todo sentido, porque é comum, pelo menos nas academias que eu já frequentei, nós ouvimos discursos do tipo: eu não gosto de vir treinar, eu venho porque o médico mandou, porque os meus exames deram alterações, e aí a pessoa vai meio que na obrigação. E o que eu percebo é a importância de ter um profissional nesse processo de orientação, para que as pessoas tenham melhores condições de se apropriar desse processo, né? Porque a gente começa a gostar da musculação, pelo menos foi assim para mim, quando a gente começa a ver resultado, né? E aí não tem nada o processo que motiva mais do que resultado, né? Exato, né? Mas para ter o resultado, a gente tem que ter disciplina, pelo menos foi o que eu aprendi, tá? Disciplina, a gente fazer as coisas porque são importantes, não só porque eu gosto ou quero. E quando a gente começa a ver o resultado, as coisas parecem que vão se retroalimentando, né? Exato. Vai ganhando cor, né? Então, assim, eu sempre falo pra galera, além de buscar se sentir à vontade, confortável no ambiente de treinamento, entender o porquê que tá fazendo aquilo. Então, sempre os porquês são muito fortes. Né? Então, por que que eu tô fazendo, por que que eu tô praticando musculação? Muitos trazem traumas de relacionamento, muitos trazem problemas médicos, clínicos, e muitos se preocupam com o resultado, esse sim, eles não continuam. Quem se preocupa com o processo é para a vida toda, então você deve ter percebido isso. Automaticamente, quando você se preocupou com o processo, em curtir a vibe do estilo de vida, de estar cuidando do autocuidado com o corpo, com a mente, com tudo relacionado ali, e dos benefícios que isso promovem, então a gente acaba sentindo o reflexo disso em todos os âmbitos das nossas vidas, né? Então, é parte daí que a musculação, a disciplina que a gente tem na musculação, ela acaba sem querer, né, intencionalmente, indo para tudo na nossa vida. Então isso é muito bom. Imagino que você deve ter várias sensações acompanhando seus alunos, né, os seus clientes que confiam no seu trabalho. E pensando nisso, como que a gente pode, né, você poderia definir o que é essa felicidade na sua carreira, né? Como que você percebe que você está passando, né, por momentos felizes, ou o que é felicidade para você? Felicidade para mim é ser grato por tudo aquilo que eu tenho, né? Então, a felicidade é uma percepção de espírito do que a gente tem, né? Então a gente está satisfeito com o que a gente tem e buscar o que a gente quer, mas em relação aos meus alunos, não tem nada mais gratificante do que ajudá-los a cada um alcançar o objetivo que quer, né? Então é um relato de, eu emagreci tantos quilos, nossa, eu consegui competir, nossa, Will, senti a dor no ombro, parei de sentir, tirei remédio que eu tomava para depressão, questão de hipertensão, que a gente reduz também com a prática de musculação. Então, esses benefícios que as pessoas vão colhendo, elas me trazem, não tem nada mais gratificante do que ver o sorriso nelas e a sensação de gratidão que elas me trazem por conta do cuidado que eu tenho com os problemas de cada um em específico. Tá legal, nós falamos agora, né, sobre essa felicidade, sobre esses resultados, mas eu queria entender qual ou quais foram os maiores desafios na sua carreira? O maior desafio foi a pandemia, né? Então, com o fechamento das academias, eu já era professor de sala, estudava educação física na época e fechou tudo. Então eu falei assim, e agora, né? Foi aí que eu comecei a produzir conteúdo, a trazer esse conhecimento, transformar em vídeo, em escrita no início, colocar tudo de forma, usando a internet,
para continuar promovendo a atividade física ali. Então, os meus primeiros alunos de personal online foi através da pandemia, né? Porque estava todo mundo fechado, tinha que treinar com peso de mochilas, enfim. E dali foi vindo os desafios e eu... Ah, você também passou por isso. Muitos profissionais passaram com o sentido de... A gente conseguiu evoluir 50 anos em questão de evolução por conta da pandemia. Então, a sua acelera de carreira, só coisa benéfica, né? Então, começou daí, né? Então, tem mais ou menos uns 4, 5 anos, né? Da pandemia, então, o principal desafio foi esse. Acho que o maior, não tem nem outro que se iguala tanto quanto, né? É verdade. Foram tempos sombrios, né? E pensando nisso, nesses desafios, o que te motiva a seguir nessa profissão que você escolheu agora? É exatamente continuar promovendo mudança na vida das pessoas. Então, tudo que eu trago, tudo que eu carrego comigo, a gente carrega o esporte no nosso corpo, na nossa mente, no nosso estilo de vida, todos os benefícios e tudo que eu tenho hoje é graças à musculação, é graças a essa decisão que eu tomei. Então, essa virada de chave que eu tive, eu tento levar para todo mundo e, consequentemente, essas pessoas cada vez mais se sentirem parte disso, né? Porque pessoas precisam de pessoas, Pri, né? Então, assim que eu ajudo com você, você ajuda os seus filhos, através de você, o seu esposo, os seus filhos, enfim, seus parentes começam a treinar. Então, é a corrente do bem ali, né? Se eu motivo 3 pessoas, essas 3 pessoas motivam mais 3, e aí vira uma cadeia linda, gigantesca. Então esse é o objetivo principal. Muito grandioso. Acho bem interessante porque é justamente isso. Às vezes não, geralmente a gente só consegue entrar no eixo quando a gente começa a ver resultado nas outras pessoas e aquilo acaba nos motivando. Porque eu posso ficar para as pessoas, faça musculação, faça um plano alimentar, mas se não tem ali uma rede de apoio, dá para fazer? Até dá. Mas acho que o tempo, nessa curva de aprendizado, ela fica cada vez mais difícil. Fica mais difícil, né? Porque muitas das vezes as pessoas, aquilo que eu falei, elas não se apegam ao porquê, né? Elas esquecem. Então assim, tá monótono. Conversa com o professor, dá para mudar, dá para melhorar, dá para deixar o treino para você, exclusivo para você, de uma forma que você curta ali o treinar, sentir o benefício disso e você sentir, porque assim, se você treina leve, se você treina pesado, está relacionado com sensação de prazer e dopamina, né? Então se você treina leve, ele fica mais monótono nos treinos, inclusive. É uma das coisas que a gente pode falar também. Tá. E aí pensando nessa dinâmica onde você precisa estudar, treinar, né, fazer toda a sua rotina, cuidar dos seus alunos, preparar, né, as planilhas, fazer esse acompanhamento. Então, como é que você gerencia o tempo e também estabelece prioridades? Eu utilizo bastante de mapas mentais, né, para me ajudar a alinhar. Então, todo fim de semana eu pego a agenda, tem XYZ para fazer, traço os próximos passos e nisso eu vou galgando, né? O tempo é extremamente escasso, né? Então, assim, a minha agenda por ter a parte de assessoria esportiva, personal, treinador, cuidar de casa, enfim, tudo isso precisa de um autogerenciamento, mas a própria disciplina que eu tenho no esporte, isso automaticamente já faz eu ser metódico com as demais coisas. Então, eu me dou muito bem com planejamento. Isso é importante. Dica, anotem, sejam pessoas organizadas, certo? Perfeito. E pensando nisso também, você comentou, né, dessa virada de chave. Você teve aí um processo importante, né, de uma transição de carreira para a área de educação física. Exatamente. Como é que foi isso aí? Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, eu sou formado em engenharia de controle de automação. Então, são 10 anos de profissão antes disso, voltado para projeto, voltado para essa área, a parte de indústria. Então, eu costumo falar que, a minha irmã até me trouxe esse exemplo, que minha vida antes da educação física era cinza. E depois que eu decidi a escutar o que de fato eu sempre escutei com as minhas vozes interiores, só que a gente muitas das vezes não dá ouvido para essas vozes,
a minha vida ganhou cor, e aí eu pude colocar toda a minha energia nisso, né? Então, uma das principais coisas que aconteceram na minha vida foi ter me escutado, por me conhecer, né? Quem dirá, quem dera se eu tivesse me escutado antes, mas é aquilo, né? A gente, daqui 1 minuto eu já sou diferente. Então não tem como a gente ter a cabeça antes com a cabeça que a gente tem hoje. Exato. Então, se eu tenho um conselho para dar, se eu pudesse voltar no tempo e falar pro William de 10 anos atrás, eu falava, acredita em você que você chega. É possível. E acho que olhar para esse passado também para fazer as pazes, né? Porque hoje é muito comum a gente hoje se analisar nas situações passadas e pensar em alternativas com a mentalidade que a gente tem hoje, né? Então, por vezes, isso é bem injusto, mas as pessoas muitas vezes ficam ali se auto-julgando, né? E, então, é importante a gente pensar no que a gente pode fazer daqui para frente para aproveitar melhor essas oportunidades, né? Exato, porque a gente tem uma vida gigantesca pela frente, né? Então, a minha vida antes disso faz parte do que eu sou hoje. Né? Eu não teria tomado essa decisão se eu não teria passado pela trajetória que eu passei. Né? Então, faz parte do amadurecimento. Tudo tem seu tempo. Então, se essa decisão acontece aos 20 ou aos 50, 60 anos, é o seu tempo. Né? Não é porque você está tomando essa decisão nessa fase da sua vida que você não tem tempo. Né? O tempo ele é apenas para mensurar, mas você prefere viver 30 anos esperando o fim de semana ou viver todos os dias, né? Então é o que eu levo pra galera que tem problema com isso, e muitos alunos inclusive me trazem isso e eu oriento eles dessa forma, porque promoveu mudança na minha, então eu tenho certeza que quando eles fazem isso, quando eles se escutam mais, quando eles começam a falar mais sim para si mesmo e não para os outros, normalizar o não, que hoje em dia é difícil isso por conta da educação que a gente teve. Então a gente passa a viver melhor. Muito bem. E em relação a esse resgate ao passado que nós estamos fazendo, tem alguma situação que você considera como um fracasso, mas que certamente te geraram aprendizados que você queira compartilhar? Fracassos, a gente sente isso como a gente tem como frustração, né? Então eu não tenho como fracasso, eu tenho coisas que me trouxeram, que fizeram parte do meu aprendizado, né? Então, a gente, todos os dias, a gente comete pequenas falhas, só que também a busca pela perfeição, ela é uma coisa disfuncional, né? Então isso pode gerar problema, né? E então tudo que acontece, tudo que eu faço hoje, igual eu tive minha primeira competição agora e eu passei por coisas nessa preparação que obviamente eu não vou passar na próxima vez porque eu já aprendi com elas. Mas quando a gente foca no que isso pode trazer pra gente, vê que é muito rico, então não é uma medalha de ouro que vai falar que você é boa, né? Trazendo no caso da Olimpíada, você é muito mais que isso. A gente passa a enxergar o papel desses erros e torná-los cada vez mais assertivo. Errar menos, melhorar como pessoa, melhorar como profissionais, enfim, melhorar como família, melhorar como pessoa no geral, né? Então, fracasso não tem, a gente tem falhas. Eu enxergo assim, pelo menos. Tá certíssimo, né? E o que te inspira a continuar quando as coisas ficam difíceis? Cachorros. Tô brincando. Não, é aquilo que eu falei pra você já. O que me motiva quando fica difícil é sempre eu voltar no porquê que eu tô fazendo tudo isso. Né? Então, minha família me motiva muito. Minha esposa que tá comigo, que me apoia, que acredita muito em mim. Eu brinquei dos cachorros, mas são vidas que dependem de mim também. E plano de construir família, de ter negócio, construir uma carreira muito promissora, né, que já mas evoluir isso de forma muito gradual, né, atingir muito mais pessoas. Então, atingir mais pessoas a nível mundial é uma motivação que não me deixa dormir. Eu durmo em paz porque eu enxergo muito longe, eu miro muito alto, mas é aquilo que eu falei, eu sou muito grato pelo que eu tenho
hoje. Então, todos os dias eu agradeço tudo que eu tenho. Aí no outro dia eu acordo de novo. Bora lá, Bora transformar buscar o de novo. mundo. Muito Exato. bom. E o que você gostaria de ver de mudança na sua área, né? Nessa área do fisiculturista, de personal? Você acha que tem algumas atitudes que pode melhorar o acesso das pessoas? Sim, sim. Isso já vem acontecendo, né? O mercado fitness, o mercado de musculação, ele vem crescendo muito. Eu dei o exemplo do Brandão, então essa galera vem postando vídeo da rotina, vem postando como é que é cada dia, né? De cada um. Então a questão do passar a informação, de trazer os benefícios da prática para qualquer idade, para qualquer problema, né? Então, para quem o indivíduo sedentário, por exemplo, ele pode ter mais de 40 tipos de doença, então ele não tem ciência disso, né? E também não tem ciência que a musculação ela é boa para quase tudo, né? Então vai depender o exercício. Eu costumo falar que ele é remédio ou ele é veneno, depende da dose, né? Então, quaisquer coisas, o quanto a gente pode promover os benefícios da prática da atividade física na vida de cada um, independente, por exemplo, de um sentar e levantar de um idoso que não consegue, que tem dificuldade para ir no banheiro, por exemplo, a prática de musculação para ele, nesse exemplo, facilitaria ele pegar uma caixa de pão no armário, entendeu? Então, essa conscientização a gente já vem fazendo. A profissão ela tem que ser levada muito mais a sério para quem está acompanhando, para quem está decidindo seguir, porque de fato profissionais eles se tornam excepcionais quando eles estão de olho no problema que eles estão se propondo a resolver, né? Então, se você está se propondo a resolver esse tipo de problema que você está se profissionalizando, vista a camisa e resolva de fato esses problemas, porque tudo que vai vir em prol disso, em volta disso, vai ser consequência do que você está fazendo como pessoa e promover mudança na vida de pessoas, né? Que está ao seu redor, no ambiente de trabalho, no caso. Então, a gente podemos perceber que você tem aí objetivos bem grandiosos. E aí a pergunta agora é sobre quais são esses seus objetivos a longo prazo, né? Eu sei que ele é bem macro, mas você tem mais alguma coisa além desse reconhecimento de promover e facilitar o acesso das pessoas através da percepção do que elas podem ganhar em qualidade de vida? Tem mais alguma coisa? Olha, tem sim, tem sim. Eu estou evoluindo minha empresa de assessoria esportiva, então eu pretendo também ter um time de assessoramento esportivo, tanto online quanto por outros canais de comunicação. Então, para fim de que promover cada vez mais mudança, né? Porque a gente, como eu te falei, pessoas precisam de pessoas, a gente precisa de ajuda, né? Então, ter um excelente time para cuidar dessas pessoas também é uma coisa que faz parte dos meus planos a médio prazo. A longo prazo é, de fato, treinar atletas e não atletas, né? Continuar treinando, continuar promovendo, continuar cuidando dessas pessoas, né? Então, isso para mim é uma coisa infinita. Eu quero fazer até o final da minha vida. Muito bom. E quais conselhos você daria para as pessoas que estão entrando nessa área, né? Estão estudando educação física ou já querem seguir nessa área de personal, de treinador? Estudem o tempo todo, né? Estudem o tempo todo, porque o tempo todo tem artigos científicos relacionados à área. Não se apegam só à ciência, procuram buscar a prática, alinhar com a teoria e estudem muito, porque o conhecimento dado para qualquer curso de universidade ele é muito limitado. Por isso que existem as especializações. Então não se limite ao que você aprende, leem muito, né? A média de leitura de livro de um brasileiro, por exemplo, é de 2 livros por ano, né? Isso é baixíssimo. Se você for parar para ver, 30 minutos que você fica lendo o WhatsApp, você já conseguiria ler um livro por mês. Isso é estatística. Então, quando a gente traz essa leitura, essa busca pelo conhecimento, em prol de aplicar tudo que a gente está estudando, a gente tem estudo, a gente testa, mas a prática ela é muito importante. Então,
se profissionalize de fato naquilo que está se propondo a fazer. É o meu maior conselho. E, como eu falei anteriormente, esteja apto a promover mudança e resolver problemas de fato e não pensando no que você vai ganhar, né? Isso é para qualquer profissão. Então, quando a gente pensa no problema, em resolver problema, a gente a gente sai daqui e vem para trás. A gente vai mais pro lado da pessoa, a gente fica mais perto das pessoas. Então, meus conselhos para quem está iniciando no estudo é, além de estudar muito mais, é acreditar em si, é se afundar nisso, é cair de cabeça, é se jogar, é contar com profissionais, contar com pessoas, ter lá a parte de marketing, a parte de gestão pessoal, a parte de ter um psicólogo junto consigo para cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional, para você ter gestão dessas coisas e de fato ser um profissional diferenciado. Acho que isso é o principal, porque quando você vai para musculação, você acaba, ai professor, mas eu tô com dor aqui. Aí eu tenho que ter visão de raio-x às vezes ali, ou um aluno Y passou por algum problema X na família, ele me traz isso. Então entra a parte de eu ser ouvinte naquele momento que vai além do treinamento, né? Então, quando a gente está atento nesses pontos, a gente consegue estar mais próximo das pessoas que estão ao nosso redor, a gente consegue de fato ser foco de mudança na vida de cada um que está ali, né? Naquele mínimo grupo de pessoas que estão ao nosso redor. Então isso é o principal conselho que eu dou pra galera. Agora o desafio, em uma palavra, o que você mais valoriza na sua vida? Uau. Família. Palavra. Sim, mas pode comentar. Bom, a questão da família que eu valorizo é aquilo que eu falei. Tudo que eu sou hoje eu sou grato a eles, né? Meus pais, no caso. E a família que escolhi, que é minha esposa. Então, a família que eu tenho, como eu falei, pessoas precisam de pessoas. Quando a gente está sozinho, a gente pode até chegar mais rápido, né? Mas quando a gente tem nossa família, a gente chega muito mais forte, chega muito melhor. Então, a família, tanto é que os meus amigos são meus parentes, são meus familiares. E sempre nos fins de semana a gente tá se reunindo, tá se encontrando. Eu sempre procuro manter essa relação muito forte. Eu tenho uma relação muito forte com meus pais, com os meus cunhados, com a família da minha esposa. Então, é o famoso de eu tô aqui para isso e do passo adiante, né? A próxima geração que tá vindo aí. Então, meus filhos, netos. Então, o que mais me motiva é ter aquela redinha no fundo da varanda, balangando, tomando meu cafezinho, olhando pro horizonte e falar, eu pude fazer tudo o que eu quis na vida. Inspirador, hein, pessoal? Tomem nota. Muito bom. Mas falando agora sobre a sua opção, né, de escolher o curso de Educação Física para fazer essa transição de carreira. Como é que foi? Sempre foi musculação ou durante o curso você flertou ali com algumas áreas? Sempre foi musculação. Eu entrei decidido a fazer Educação Física por conta da musculação, porque na época eu já praticava, né? Então, eu comecei a atuar na luta, né, pela prática que eu tenho em arte marcial. Então, eu sou faixa preta em Taekwondo. Então, eu comecei ali dando aula de Taekwondo, dando aula de luta para criança, para adolescente e para os adultos, obviamente. E depois eu fui para musculação. Então, por já ter entrado decidido a fazer musculação, eu já comecei a estudar musculação desde muito cedo, né? Então, por isso que eu comecei a estudar musculação antes de estudar educação física, né? Então, eu já entrei decidido. Isso fez com que eu me diferenciasse, me destacasse nessa área dos demais da turma, que ali talvez podia estar escolhendo, não saber o que queria fazer. Muitos passavam por transição de carreira do meu grupo de amigos ali, estavam saindo de uma área e indo para outra. Então, eu já entrei decidido a seguir musculação, né? A me especializar em musculação. Entendi. E agora, comenta com a gente qual é a importância ou os benefícios da musculação para as pessoas. Gente, agora peguem papel e caneta e tomem nota caso você ainda não tenha refletido sobre.
Bom, a musculação a gente traz para a própria qualidade de vida. Então, por exemplo, pode ser um ponto de evasão numa rotina de estresse, pode ser uma questão de própria saúde, então pessoas que têm limitações físicas, pessoa diabética, hipertensa. A musculação ela traz benefício para tudo que esteja relacionado à pessoa, ao homem. Por que eu falo isso? Porque se você é uma pessoa hipertensa, por exemplo, e faz uso de medicamento para isso, a gente consegue baixar e te tirar do remédio com a prática de atividades cardiovasculares e com a prática de musculação. Então, assim, a própria manutenção de massa muscular, a galera costuma pensar que, como, fiz 30, começa a ter uma perca muito brusca de massa muscular, e tem estudos falando que pessoas com 70 anos de idade conseguem ganhar músculo tanto quanto alguém de 30. Só precisa praticar e fazer força, né? Então, Sócrates ele fala, triste do homem que não conhece a força que o seu corpo é capaz de fazer, né? Então, como comentei, esses 40 tipos de doenças que estão relacionados ao sedentarismo e a esse estilo de vida atual, com toda a revolução tecnológica, essa coisa de trabalhar mais, nossa geração ela tem trabalhado mais, é um outro X, são épocas diferentes, mas a musculação ela vai ter benefício em tudo aquilo que vai estar relacionado com qualidade de vida no geral, né? Então, desde que, eu preciso emagrecer, eu quero ficar com o corpo sarado, ou que não sei o quê, ou melhorar a questão de hábitos de vida diário, que é o próprio sentar e levantar de uma cadeira por um idoso, subir num ônibus, né? Ter facilidade para fazer isso, ter facilidade, por exemplo, para o idoso pegar o seu neto no chão, brincar com ele, né? E ali nos seus 40 anos antes disso, ter a manutenção da massa muscular, ter a questão da qualidade de vida muito forte, né? Então, a prática ela vai ser muito benéfica, né, nesse quesito, né, de promover um bem-estar, de você cuidar da sua saúde física, mental e, através disso, conseguir, de fato, melhorar no que você precisa melhorar. Eu acredito que seja isso. Então, passando para o englobamento total, musculação, a questão é vida, né? E por quê? Porque também cuida de hormônios, né? Cuida de hormônio, tem duas coisas que rangem nossa vida: DNA e hormônio. Então, por exemplo, para a mulher tem a questão daquela oscilação muito grande de hormônio. Na prática de musculação, você mesmo já pode perceber que suas cólicas reduziram, que você teve um controle de um estresse um pouco, né, menos explosivo por estar praticando musculação. Então tem vários benefícios que as pessoas elas não enxergam em relação da prática, né? Então um dos meus papéis é orientar e passar a clareza do problema que a pessoa que ela nem sabe que ela tem. Muito bem. Agora eu tenho certeza que quem está vendo esse vídeo e ainda não se identificou com a musculação já quer saber sobre dicas. Então, quais dicas que você pode compartilhar com as pessoas que pretendem entrar nesse universo da musculação? A principal dica, as principais dicas que eu dou primeiramente para vocês conhecerem seu corpo, respeitarem suas limitações. Então, muitos visando o resultado já querem pegar uma carga que não estão acostumados a pegar. Aí tá tudo fraco. Tá tudo. Então, assim, você tá saindo de um sedentarismo. Você precisa galgar e um passo de cada vez. Então, você precisa aumentar a resistência da sua musculatura, fortalecer ali as articulações, os tendões e fazer uma progressão gradativa de semanal. A gente foca em progressão semanal de treino, de carga de treino, a partir do momento que a gente for ganhando força. Então a gente sente que a gente está ficando mais forte, né? Com 3 semanas de treino, o seu corpo ele já gera adaptação neuromuscular para você ganhar força. O seu músculo já está mais resistente. Então tem treinos específicos para você que está iniciando, com faixas de repetições e intensidade para você treinar, para você conseguir fazer força e respeitar suas limitações, tá? Mas não deixe de fazer força não, porque um dos maiores problemas de quem pratica musculação é treinar muito abaixo da intensidade,
né? É o famoso treino fofo? É o famoso treino fofo, né? Então, assim, muitas pessoas elas não atingem o resultado que querem porque treina muito longe da falha muscular. Então, assim, por exemplo, o professor prescreveu lá, faça 3 séries de 15 repetições. Quais são essas 15 repetições? Ela dita intensidade, tá? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente consegue mensurar e controlar tudo que a gente faz na musculação, tá? Tem estudos embasados, desde prática e teoria, que a gente consegue controlar isso de forma tal que você consegue evoluir rápido, né? Seja lá qual seja o objetivo. Então, promover força desde o início, tomando cuidados, né? Respeitando o limite, porque a musculação é um esporte longínquo, né? Então a gente precisa praticar musculação até o fim da nossa vida. Então por isso que eu falo tomar cuidado agora, porque o preço a se pagar é de fato com a saúde, né? A questão do remédio e do veneno que eu falei anteriormente. Entendi. Então imagina que a pessoa também quis conhecer o seu trabalho mais no detalhe, acessou as suas redes sociais. Qual que é o seu Instagram, Will? É, William Barreto Team. E essa pessoa vai fazer parte do Barreto Team, né? Isso. Do time do William Barreto. E ele entra no seu trabalho, na sua consultoria ou no seu processo de personal. Então, qual que é o primeiro conceito que você vai passar para essa pessoa? Bom, o primeiro conceito que eu passo é a questão de ajuste de intensidade, tá? Então, se você, por exemplo, é um totalmente sedentário, você me traz, preciso praticar musculação, tem um problema X, Y, Z, eu falo, vamos lá, vamos ajustar a intensidade para a sua individualidade. Então, eu trabalho com faixas de repetições máximas, né? Então, eu estabeleço, por exemplo, se você vai fazer 15 repetições, ao trabalhar com faixa de repetição, eu estou ajustando a sua intensidade de treino, tá? Então o músculo ele não conta numérico igual ao nosso cérebro, ele conta fadiga. Por ele contar fadiga, o sinalizador de conta dele é a própria falha mecânica, né? Então através disso eu faço um ajuste em cima de uma média de repetições para em cima dessa média você conseguir gerar adaptação de força. Então, por exemplo, se você tem que fazer 15 repetições, eu coloco uma média de 15 a 20. Se você fizer menos que 15 repetições, tá pesado para essa fase de repetição e para o seu nível inicial. Se você fazer mais do que 20, por exemplo, vai estar leve. Então aí eu falo para aumentar ali 5% da carga, 10% da carga para treinar nessa fase de repetição. Então esse é o principal conceito, é o que as pessoas mais falham por estar treinando muito abaixo da intensidade, né? Então a primeira coisa que eu ensino é isso. A questão de ajuste de carga, reconhecimento de carga, semana preparatória do treinamento, aprendizagem motora do movimento. Então eu tenho que trazer toda essa parte de conscientização e fazer o aluno primeiro entender que a execução é uma constante de treino, não uma variável, né? A carga ela vem depois da execução e não antes. Eu sei que você oferece trabalho de consultoria também, né, remoto, para aquela galera que não está na mesma academia que você. Se você coloca no meu treino, faça 15 repetições, e aí eu faço 10 num exercício, eu vou lá e, esse aqui tá legal, eu vou fazer 20. Tem diferença? O que é a diferença dessas repetições? A diferença de fato é a intensidade. Então se você treina, faz 10 repetições máximas, por exemplo, você tá com uma carga maior do que você faz 20. Então, ao você atingir 10 repetições, você trabalha mais fibras intermediárias, né? Você tem 3 tipos de fibra muscular, né? As fibras rápidas, intermediárias, as rápidas, intermediárias e oxidativas. As rápidas são de força pura, as intermediárias são as faixas hipertróficas e as rápidas são as de atividade aeróbica, né? Então, por exemplo, se você faz 10 repetições, por exemplo, você faz voltado mais para força hipertrófica, e se você faz 20, tem adaptação de hipertrofia, mas começa a puxar entre as fibras de resistência muscular. Aí você começa a sentir um pouco mais de queimação muscular. É uma outra linha de treino você fazer 20 ou você fazer 10. Na hora seu treino vai estar mais puxado para força, hora ele vai estar mais puxado para resistência muscular. O melhor dos mundos é ter os dois no mesmo treino.
Falando um pouco sobre consciência corporal, né? Conforme as pessoas vão treinando, né? Vão evoluindo em tudo isso que você está comentando com a gente vai tendo aí mais segurança, aquela observação no espelho para ver se a postura, né? Porque a gente meio que sabe ou tem uma ideia. Mas para quem está começando e até quem já treina há um tempo, né? Como é que eu sei se a execução do meu treino está correta? Bom, a galera costuma muito demonizar a questão de exercício. Então depende do seu objetivo, né? Então, por exemplo, a musculação, por ser um esporte de detalhe, se você, por exemplo, você faz um exercício assim, ou se você muda o vetor dele, você acaba atingindo outros tipos de fibra, né? Então não tem certo ou errado na musculação. Muitas das vezes você está treinando para o seu objetivo lá para aumentar a massa muscular na região dos inferiores, aí você olha para o lado, tem um cara fazendo exercício estranho lá, você fala, nossa, que isso? Vai ver, ele tá treinando pro tênis, né? Porque musculação é base dos esportes. Então, o que eu costumo falar, é claro que tem execuções que, né, que são coisas esdrúxulas, né? Um agachamento é um agachamento que a gente agacha, por exemplo, para sentar no sofá ou para jogar uma bolinha de gude quando a gente é criança. O agachamento é um movimento comum que a gente faz desde a infância, né? Então a galera fica muito preocupada, o pé assim, eu trago primeiro a questão de conforto, né? E eu trago muito também a questão de não engessar muito a questão de execução. Porque, por exemplo, uma coluna ela foi feita para dobrar, né? Então a galera quer fazer tudo engessadinho, paradinho. Você sabe que quando você está fazendo força, você não consegue fazer isso o tempo todo, né? Então, ora você consegue fazer com certo domínio e ora é interessante você fazer essas repetições forçadas, que são as famosas roubadas, né? Saber identificar e diferenciar isso. Vai entrar a sua prática, o seu tempo de prática, mas eu como professor trazer essa consciência para você, você entender o porquê que você está fazendo, qual o grupamento muscular daquela forma de execução de exercício está trabalhando, tá? Então, a gente sempre trabalha um grupo grande de muscular, né? Não tem como trabalhar um grupo muscular específico, né? Vou treinar peito, por exemplo, estou treinando peito, estou trabalhando ombro, estou trabalhando tríceps, e enfim, assim como outros exercícios. Então, a questão da execução do exercício, ela é importante, eu focar em aprender o exercício, né? Treinar com uma fase de repetição ali um pouco mais, né, alta, com umas repetições na reserva, para eu aprender de fato o exercício, a executar, mas sem essa de engessar, né? Porque quando você está fazendo força, eu mesmo com 10 anos de treino, às vezes eu filmo lá o treinando e falo, nossa, eu errei nisso, eu vou lá e corrigir no próximo treino. Quem dirá quem está começando agora. Sim. Então a gente já sabe que geralmente as pessoas procuram a academia, a prática da atividade física, ou por bronca / prescrição médica, ou por questão estética. Então, pensando nessa questão da estética, qual é o treino, na sua opinião, mais eficiente para que as pessoas consigam perceber mais esses resultados? Bom, a questão de estético na musculação, antigamente se acreditava muito de qual que é melhor para emagrecimento, por exemplo, você fazer musculação ou você fazer atividade aeróbica. Hoje em dia, muito tempo a gente sabe que é a união dos dois. Então, quando a gente traz para a prática de musculação, é a união de você, ora, treinar força, ora, treinar resistência. Como que você combina isso no mesmo treino? Você consegue treinar 80% do seu treino, entre aspas, uma certa fase de ondulatória de periodização do seu treino, você consegue fazer mais voltado para força, e os outros 10, 20% você consegue fazer mais repetições para estimular fibras, né, mais oxidativas e a parte de resistência, porque isso vai trazer benefício para a parte de musculação. Questão de quem quer ficar físico, estético, atlético, ou para quem quer emagrecer, ambos têm que fazer força. A diferença está na dieta, tá? Então, o treino, de fato, você tem que ir lá, é o famoso tempo sobre máxima tensão. A hipertrofia ela vem da mecanotransdução, ela vem da tensão mecânica. Então, precisa fazer força. Como é que a gente faz isso? A gente controla todas as nuances de treino através de uma periodização de treino e uma programação cronológica, lógica, para aquela fase de treino. Agora, um momento polêmica, Will. Cardio, antes ou depois do treino? Depende do objetivo, tá? Então, por exemplo, se você tem o objetivo de emagrecimento, né? E você pode fazer o aeróbico, né? Fazer o de baixa intensidade, você pode fazer tanto antes quanto depois. Eu costumo prescrever depois
para aquela reserva de glicogênio estar focado na musculação. Então a gente chega a 100%, a gente chega, faz musculação e o aeróbico vai contar como gasto calórico no final, tá? Então, agora, se esse objetivo é melhorar desempenho no atletismo, por exemplo, você precisa de fato chegar e correr. Então depende do seu objetivo. Na maior parte dos casos, a gente consegue fazer, aí colocar pontos de estímulo infratreino, tem pessoas que trabalham assim, mas eu especificamente gosto de deixar pós-treino, tá? Mas é uma coisa que tanto faz, né? Vai somar como gasto calórico. Tá. E sobre aquela famosa frase, né, o no pain, no gain, sem dor, sem ganho, quer dizer que quanto mais dor eu sinto, mais o meu músculo, eu irei crescer? Não, isso é mito. Né? Por que é mito? A gente entende que quando tem excesso de dor, atrapalha muito na questão da fase recuperativa do exercício. Então não sobra tempo para o meu corpo gerar adaptação, tá? Então, na musculação, quando essa dor ela começa, ela atenua, quando ela reduz, por exemplo, na metade, que de fato começam os ganhos. Porque, por exemplo, o excesso de dor, o excesso de liberação de hidrogênio ali pela musculatura, atrapalha totalmente na sua recuperação, consequentemente na sua progressão de tensão mecânica, tá? Então, no começo você não consegue progredir nada, por conta dessa alta fadiga. Mas a partir do momento que, nossa, eu tô com menos dor, eu tô começando a ter progressões no meu treino de adaptações de ganhar mais força, é que aí de fato começa a hipertrofia. Os ganhos eles vêm daí, tá? Então, quanto menos dor, mais ganho. O que nos faz refletir sobre essa questão do... Será que eu preciso sair com aquela sensação de que morri, estou morta, de tanto, né, usar ali, fazer força e tal, para garantir que meu treino tenha sido eficiente? Você, não necessariamente você precisa sair com a sensação que tá morta para você sentir que seu treino foi pago, né, como a galera costuma falar. Você pode sim sair com essa sensação do seu treino não ter sido eficiente, ele pode ter sido horrível, dependendo do treino que você fez, como você pode sair bem seu treino ter sido extremamente eficiente. A hipertrofia, né, o ganho de massa muscular que a galera busca, ela não é um botãozinho liga e desliga que você nossa, tô fazendo, puta, tá dando hipertrofia. Não, ela parte da mecanotransdução, da tensão mecânica. Então, um treino muito eficiente, muitas das vezes é você sair, fiz força, hora você pode sair exausto, hora você pode sair muito bem. Vai depender de fatores de sono, alimentação, rotina no geral, tá? Mas não é sinalizador que o seu treino foi eficiente ou não. Então precisa avaliar você com o espelho, né? Tô tendo evolução, mensalmente ali você, nossa, a roupa tá ficando X, ficando Y, meu corpo tá mudando aqui. O emagrecimento ele é agudo comparado com o ganho de massa muscular. Então quando você alinha treino, você começa a ver resultado rápido, né? Então é basicamente isso. Agora, outra polêmica. A gente sabe que, por vezes, as academias ficam cheias, a gente tem uma jornada ali que a gente precisa cumprir, porque temos outros compromissos, e aí eu tenho uma sequência de exercícios para executar. E aí, o primeiro exercício, o aparelho está ocupado, o segundo está ocupado, o terceiro está livre, eu vou começar por esse aqui. Tem algum problema ou tem alguma indicação para isso? Tem problema porque a gente parte do princípio que quando eu tô de olho, por exemplo, você, Priscila, você já pratica a musculação por um tempo. Então você começa o seu treino, por exemplo, eu vou treinar, hoje meu treino é de quadríceps e glúteo, e quadríceps é meu ponto fraco. Não faz sentido eu começar por glúteo, por exemplo, sendo que eu preciso de uma alta tensão no meu quadríceps, ele sendo um ponto fraco. Então, primeiro motivo, a gente começar pelo ponto fraco. E o segundo motivo, a gente não consegue progredir semanalmente, por exemplo, se você vai fazer 3 exercícios para coxa, você faz um agachamento, você faz um leg press horizontal, você faz uma cadeira extensora. Se você troca a ordem de exercícios, automaticamente você perde glicogênio ali no treino, certo? Então como que você progride semanalmente, sendo que você troca a ordem?
através dessa perca, você não consegue progredir naquele exercício, entendeu? Então é importantíssimo seguir rigidamente a ordem do exercício. O que dá para fazer de fato é você conversar com o seu treinador, com o seu professor, para, dependendo da hora que você treina, deixar o seu treino mais clean, né? Priorizar, então, né? priorizar. Nossa, ao invés de fazer 4 variações para bíceps, por exemplo, eu consigo usar uma polia e dar o estímulo suficiente para bíceps ali, otimizar meu tempo, sem usar mais aparelhos, né? Mas, de fato, a ordem ela é primordial seguir, impacta totalmente no resultado. Então, a ordem dos fatores importa sim. Uau! Então, quem ficava ali alternando, vai ter que recalcular aí a rota, né? Porque a gente tem um porquê tá naquela ordem, Exato. né? Senão escolha o que você mais gostar para fazer primeiro. Né? Roleta russa, né? Que ela costuma fazer. E outra questão que eu quero trazer aqui para você também, que talvez está começando, ou já treina há algum tempo, mas não parou para refletir sobre, é a questão do intervalo, entre a pausa, né? Entre as séries. 5 minutos, 40 segundos, e aí? Vai depender muito da sua recuperação individual, tá? Então eu costumo falar para as pessoas sentir o batimento cardíaco, tá? Por que sentir o batimento cardíaco? Porque na percepção de que ele baixa, você se sente apto para você voltar a treinar, né? Então você já está apto para fazer a próxima série. Porque depende do seu desempenho, da sua performance. Se você é uma pessoa que pratica bastante cardio, você tem a recuperação maior, né? Então você consegue voltar para a série muito mais rápido. Se você não tem, você precisa de mais tempo de descanso. Se você faz treinos voltados para força, por exemplo, você precisa de mais tempo de descanso. Quanto isso? Eu costumo orientar normalmente aí base de 2 minutos, 1 minuto e meio para multiarticular, um agachamento, por exemplo, e de 1 minuto, 1 minuto e meio, por exemplo, para uma cadeira extensora ou uma rosca direta na polia, né? Então, mas ainda assim isso é individual, porque depende ali do seu, né, do que você está sentindo. Muitas das vezes passou 1 minuto, você fez força o suficiente ali, você não consegue recuperar, você precisa de um pouco mais. Às vezes você recupera, você consegue voltar antes. Se você faz um treino mais puxado para resistência, por exemplo, você precisa voltar antes, porque você fez uma passe de repetição de 20 lá, rapidinho você consegue fazer mais 20, né, com uma carga menor. Então depende de como está seu treino, tá? Depende de como é que está toda a programação, para de fato, para saber quanto tempo é o ideal. Por isso que eu oriento para sentir o batimento cardíaco, tô pronto, né, para voltar. Né? Então é importante deixar o celular de lado no treino, né? Se você tá treinando e passa no Instagram, como que você sente batimento cardíaco nisso, né? Então você não consegue controlar e mensurar, e muitos praticantes passam muito do tempo e aí precisam de uma demanda de volume de treino muito alta, né? Por conta de estar descansando muito, ou viu na internet, nossa, aquele atleta descansa 5 minutos. Mas, o cara tem 15 anos de prática de musculação e tá no topo do mundo, né? Então você precisa de muito músculo construído para chegar no nível dele. Então se conhecer é o principal, mas sentir a hora que você consegue voltar ou não é o principal indicativo que você está pronto para fazer a próxima. Agora falando de um perfil muito específico de quem frequenta as academias. Imagina aquela pessoa que chega e vai lá e coloca já as cargas no aparelho que ela vai usar. Você tem alguma coisa para dizer para ela? Meu Deus, não faça isso. Então vamos lá. Eu oriento para fazer aquecimento, né? Então são as fases preparatórias para o treino específico. Então eu normalmente oriento as pessoas fazerem 2 séries de aquecimento, tá? Com menos da metade da carga, ou no máximo da metade da carga, ali 20 repetições, né? Média de 5 a 10 repetições na reserva, tá? Então é para mandar sangue para a musculatura, é para irrigar ali, o seu desempenho vai ser melhor, você vai preparar a musculatura, você vai preparar a articulação e seu desempenho vai melhorar, tá? Então, além de evitar lesão, você está otimizando o ganho. Então nós já vimos que em relação ao cardio, vai depender do objetivo que a pessoa tem. E no caso do alongamento, é melhor fazer antes ou depois do treino? Os dois, tá? Então o alongamento ele vai trazer benefícios porque o seu músculo estando mais alongado, mais solto, aí você consegue ter uma liberdade de grau de movimento maior, porque normalmente os músculos estão mais rígidos, né? Passou por uma fase longa de descanso, tá um pouquinho mais rígido, quando você faz o alongamento, aí você sente ele soltar, né? Ficar mais solto. Então é o famoso miguezinho, tá? Não confunda o alongamento com a flexibilidade.
tá? Porque a flexibilidade, sentir o músculo rasgar ali, de fato, atrapalha treino, porque são capacidades físicas diferentes, né? Então, força e flexibilidade, um acaba atrapalhando o outro, tá? Então, é o famoso miguezinho, dar uma alongadinha, soltar um pouco o músculo, fazer mobilidade articular para ganhar grau de amplitude de movimento, tá? Então, ele é importante pré e pós-treino para soltar, para dar uma relaxada na musculatura, porque quando a gente treina, a gente gera contraturas musculares. Se a gente não alonga pós-treino, a gente pode atenuar para mais essas dores. Tá. Outra pergunta de milhões. Will, eu posso treinar o mesmo músculo ou grupo muscular todos os dias? Pode, tá? Então, por que você pode? Porque é uma coisa que depende de fase recuperativa, né? Se você faz, por exemplo, 10 séries para glúteo em um dia, faz 5 séries por dia em 2 dias, o que vai depender é o número de séries semanal por grupamento muscular que você vai fazer para o seu objetivo, tá? Então, se você faz um dia, 2, 3 todo dia, como é que está a sua recuperação? Como é que está a sua progressão de carga? Esses fatores vão mensurar se eu consigo treinar mais ou menos vezes na semana, tá? Então vai depender do quão seu músculo está desenvolvido para aguentar mais séries no dia. Tem estudos que tragam o fato de a gente fazer 10 séries por dia para aquele grupamento, a gente tem um ótimo desempenho. A partir dessas 10 séries, a gente começa a ter perca de desempenho. Então a gente dividir isso na semana facilita com que a gente desempenha do começo ao fim do treino sem perder desempenho. E falando em protocolo de treino, de quanto em quanto tempo, na sua opinião, o ideal que a gente faça essa troca, né? A pessoa responsável altere esse plano? Questão de alteração de treino depende muito do objetivo, né? Então, por exemplo, se você já tem um físico construído e tem pontos fortes e fracos, eu normalmente costumo deixar os pontos fortes em manutenção, a gente treina menos e começa a focar um pouco mais nos pontos mais fracos, né? Ou, outra hora, se você é um iniciante de musculação, precisa sentir como que está o seu desenvolvimento no treino. Tem exercícios básicos que não saem nunca do seu treino e tem exercícios que a gente consegue substituir para gerar um estímulo diferente, tá? Então, você vai agachar o resto da vida, tá? Se você consegue agachar, a própria progressão de carga naquele exercício vai fazer com que você gere adaptação, ganhe mais força e você sempre tem que aprender a dominar aquela carga, né? Então é sempre, aumentei a carga, você sente, nossa, o corpo ele não sabe fazer com aquela carga de treino, então ele vai dominar aquela carga de treino. A partir daquela progressão eu consigo evoluir. É claro que, hora a gente vai estar aqui dando mais atenção para uns, hora a gente consegue variar o estímulo e colocar alguma coisa de resistência no meio do treino para otimizar resultado. Então vai depender muito do que seu físico responde. Não tem uma média certa de... A galera, eu sei que com um mês de treino você não consegue gerar adaptação neuromuscular, é muito menos... Você consegue aprender só exercício. Então, a galera que quer treinar um mês, já quer trocar o treino, para com isso, porque você precisa de mais tempo. Você precisa de tempo para aprender, tempo para começar a progredir, gerar as adaptações. E quando começou a gerar uma certa estagnação, a gente coloca mais séries, a gente coloca outros tipos de estímulo para ver se você começa a tornar e volta a evoluir. E qual que é a importância do sono? Sono, gente, não negligencie o sono, mas especificamente nessa recuperação muscular. Ele influencia fatalmente na questão do desempenho. Se você tem uma noite ruim de sono, seu treino vai ser horrível no dia seguinte, né? Por conta que você carrega o lixo do dia anterior, então você vai perder desempenho, você vai ficar mais fraco, e pela própria fase de recuperação de tecido, tá? Então, por exemplo, quando a gente dorme, atinge o sono profundo, a gente tem lá a questão do GH, que é o hormônio do crescimento. Quando a gente tem uma qualidade de sono melhor, automaticamente a gente consegue recuperar esses tecidos, a gente tem uma saúde fisiológica melhor, porque se você não dorme, você fica mais estressado, e o estresse ele é catabólico para o treino. Então, uma pessoa mais estressada, ela tem menos resultado do que uma pessoa que tem uma gestão melhor do estresse, por exemplo. Então, o sono ele impacta nisso, tá? Então, os pilares da musculação a gente sabe que é treinar, dieta e sono, tá? O sono serve para recuperar. Se eu consigo recuperar melhor, eu consigo progredir carga mais rápido, consequentemente eu consigo otimizar meu resultado. Tá. E qual a importância de ter a saúde mental em dia quando o assunto é treino?
as pessoas costumam enxergar as coisas como separado, mas na verdade é junto, tá? Então, se você, por exemplo, se você tá bem, você sente que seu desempenho de treino ele vai muito diferente, né? Você consegue treinar muito melhor do que num dia que você não tá. Então, esse controle da gestão das emoções, né, para você vai impactar por quê? Porque, se você tá ali treinando, pensando no trabalho, você não consegue treinar. Então você precisa da sua gestão emocional ali tá em dia. Por quê? O pessoal, por exemplo, está treinando, está precisando em conta. Ou normalmente não. Eu treino bem, posso até treinar bem, mas não tem uma saúde financeira legal. Então, a gente focar e cuidar da saúde emocional para resolver todas as nuances que envolve a gente como ser, melhora não só a relação entre pessoas, mas a gente com a gente mesmo, né? Então a gente consegue desempenhar melhor, a gente consegue treinar melhor, uma gestão emocional melhor, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor. Então, se uma pessoa tem problema com o espelho, por exemplo, por ser obesa, ela parte do princípio que ela precisa de uma fase de aceitação no início. Então ela precisa sim estar aliada com o psicólogo, porque o treinador ele vai cuidar do seu treino, né? O psicólogo vai cuidar da sua cabeça, né? Então, muitas das pessoas, hoje em dia isso tá ficando mais comum a aceitação, as pessoas saberem a importância de ter um psicólogo alinhado ali, né? As pessoas tem um grupo de pessoas ali, tem um nutricionista, tem um treinador, tem um psicólogo, então tem uma equipe cuidando de cada pessoa, né? Hoje em dia isso já é comum. Então a importância da gestão das emoções é propriamente para você ter uma qualidade de vida, né? E você consegue de fato evoluir, porque eu como atleta falando, em fase que eu tô comendo menos comida, eu tô mais estressado. Se eu sei ter gestão melhor das minhas emoções, eu levo isso como desafio, não levo isso como sacrifício. É isso que me coloca mais na frente dos outros, né? Então, quem leva como sacrifício, não retém. Quem leva como desafio, passa, supera, e a própria autossuperação e evolução faz com que a gente melhore no esporte e em tudo na nossa vida ali, né? Então, é extremamente importante a gestão das emoções nessa fase. Então procure um psicólogo, né? Para cuidar de si, para entender como que funciona você, né? Então, para entender como é que funciona a sua cabeça, para você conseguir ter uma qualidade de vida boa, porque esse é o principal motivo, né? Quando a gente busca estética, a gente busca qualidade de vida, a gente busca saúde também. Então, quando a gente está cuidando do corpo, mente e espírito, e tem tudo alinhado ali, tudo nos eixos, a vida flui gostosa, né? Então, só para fechar o raciocínio, o corpo ele tende a ficar em estado de homeostase, estado de equilíbrio, né? Se você tá ruim aqui, automaticamente tudo tá ruim, né? Então não tem como você ir bem no seu treino, ir bem na sua profissão se você tá mal da cabeça. Por isso que a importância da gestão das emoções também aliada à prática de musculação, tá? E quanto mais a gente conseguir associar essas áreas, né, maior aquela curva de aprendizado, né, ela tende a diminuir e evoluir mais rápido, né? Exato. Então, perfeito, Will. Nossa entrevista chegou ao fim, agradeço muito por você ter vindo aqui compartilhar a sua linda trajetória. E eu deixo espaço para você fazer as suas considerações finais e a gente já encerra. Muito obrigado para quem acompanhou, tá? Muito obrigado pela oportunidade, né, de estar fazendo parte disso. Como eu falei, pessoas precisam de pessoas, então é muito grato estar aqui, poder passar informação que seja para, né, para quem está assistindo, para você que está entrevistando, que aprendeu comigo, aprendi com você aqui também hoje. Então eu só tenho a agradecer pela oportunidade, né, e agradecer a quem está me assistindo. Obrigado por ter ficado até o final, e saibam que todo mundo precisa de profissional, tá? Então, você buscar pelos profissionais que você precisa, né, você ter essa consciência, o objetivo central dessa conversa é a gente saber a importância das coisas na nossa vida, né? Então, procura um profissional para cuidar da sua vida, para cuidar da sua saúde aí, física e mental, que você vai sentir muita diferença no seu dia a dia, né? Então,
eu sinto, você com certeza você sente, Pri. Então a minha orientação que fica é essa, tá? Procurem profissionais que estão aptos a cuidar dos seus problemas, né? E sejam gratos por terem eles ao seu lado. É isso aí, então. Muito obrigada. E obrigada a você também que nos acompanhou e até a próxima.